galera, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio da nossa série Histórias Assombrosas, temporada 2, episódio 8. Oiê, boa noite a todos. Voltamos aqui em pleno dia de Halloween, dia das bruxas. É o dia do nosso Saci Pererê também no Brasil. A nossa entidade, isso, Hoje é dia do representativa, Saci? sim, do nosso folclore, o nosso Saci Pererê, exatamente, tá? No mesmo dia do Halloween, ok? Então hoje, em homenagem ao dia do Halloween, eu vou contar 3 histórias pequenas, rápidas, Para tá? compensar o tempo que a gente já Isso. passou sem gravar. E que aconteceram comigo. E foram 3 histórias de visagens, 3 histórias de Mamãe viu? Eu não vi? que Mamãe eu viu? Mamãe... vi, tá? Foi onde... Houve uma época, eu devia ter eu digo que entre os 15 e os 20 anos de idade, foi uma época que eu vi muita coisa. Muita coisa. É, tem coisa que eu vi que eu nem sabia o que era, entendeu? Mas coisas estranhas, assim, pessoas que apareceram e que de repente sumiram, tá? Coisas misteriosas, assim, que não faziam sentido, tá? Então, a primeira delas, eu devia ter uns 16 anos, mais ou menos, lá pelos idos de 1987, tá? Lá em Maringá, na Zona 2, onde eu morava. A mesma casa de várias outras histórias que nós já contamos aqui no canal, ok? Nesse dia, eu estava lavando louça, era noite, eu estava lavando louça, e a gente tinha passado o dia todo assistindo filme. Era um dia chuvoso, não me lembro, não deu para sair de casa, enfim, era final de semana e a gente tinha passado o dia todo vendo filme. Aí, quando foi à noite, eu me lembro que estava só eu e a Rosa em casa, e a gente terminou de comer e tal, fomos ver televisão e depois eu fui lá ajudar ela a arrumar a cozinha e tal, para se arrumar. Ela ia descer pro quarto dela e eu ia pro meu. E a pia ficava numa posição assim, a porta à direita da pia. Eu de frente para a pia, lavando louça, e à direita tinha a porta que descia para a área de serviço. Era uma escada, uns 4 degraus, descia para a área de serviço. E aí de repente a Rosa estava na copa, na outra sala à frente, tirando as coisas da mesa, tá? E trazendo para a cozinha e conversando comigo o tempo todo. Aí de repente eu percebi assim que tinha uma pessoa parada na porta. Simplesmente como se ela estivesse parada na porta, mas não de frente para mim. Ela não estava de frente para mim. Tava, tipo, A assim, pessoa ó. estava parada no batente da porta, de lado, em posição de sentido, dura assim, né? Igual o soldado? Isso, que nem um soldado. E na hora que eu percebi, eu não olhei diretamente, eu vi assim na minha, né, no meu campo de visão lateral aqui assim, direito, que eu estava nessa posição. Eu vi a pessoa e aquilo me subiu um arrepio daqueles assim que, ai, uriça o cabelo da nuca da gente, assim, falei, meu Deus, e me bateu um medo assim na hora e eu não tive coragem de olhar. É como se algo me segurasse para não olhar. Mas passados alguns segundos, eu dei uma olhadinha. Parabéns, você conseguiu o troféu de quase morrer. Eu dei uma olhadinha bem assim, de soslaio mesmo, assim, não me virei diretamente para a figura. Tipo, Porque sabe aquela. Eu tinha a sensação de que de repente, se eu olhasse diretamente, 2 coisas iam acontecer. Ou ela ia sumir, entendeu? Ou ela ia vir pra cima de mim. Então, assim. Você tava tipo assim, ó. Então eu dei aquela viradinha bem de soslaio, assim, e dei uma olhada, mas eu consegui enxergar a figura. E ela não sumiu, ela permaneceu ali. Era um senhor, era um homem, tá? Não era muito velho, jovem. na faixa aí dos seus 60 e poucos anos, forte, não muito alto, mas baixo assim, e com um uniforme bem antigo, sabe? Já sei que bem antigo, de soldado. De um uniforme militar. Bem É uma farda, né? Sim, o nome aquela certo bem é farda. antigona, né? Isso. Tipo lá da época da Segunda Guerra Mundial ou
Não, mas da Segunda Guerra. Não sei de que país. E ele continuou daquele jeito, Tipo, bem parado assim, e eu dei aquela olhadinha por uns entre 3 e 5 segundos que eu consegui ver esses detalhes. Era uma farda verde, só que não era um verde, era um verde meio marrom assim, antigo, com muitas medalhas. E eu percebi que ele era um homem assim, um pouquinho barrigudo, não muito. Não era barrigudão, não. Era um pouco assim, porque ele era fortinho, meio baixo, mas eu não consegui ver o rosto. você conseguiu ver aquele negocinho que tinha o nome? Não, Não não. tinha? Devia ter, Safira, mas eu não consegui ver. E foram esses os detalhes que eu consegui ver. Que no momento em que de repente eu iria ter coragem de virar mais o rosto para ver mais detalhes, a Rosa falou comigo na outra sala. E no momento que ela falou que eu desviei o olhar para a porta da copa, Ele eu sumiu. voltei, Ele não sumiu. tinha mais nada. Você contou pra Rosa? Contei. Aí a Rosa ficou se benzendo toda. Ai, pelo amor de Cruz Deus, credo. cruz credo, né? Cruz em credo, Ave Jesus. Maria, enfim. Cruz em credo, miséria. E eu. Mas depois eu não fiquei com medo. Enfim, não sei. Eu não sei o que pensar sobre essa visão. Depois nunca tive mais notícia de nada em relação a isso. Misericredo. Misericredo. Misericórdia, né, É Safira? misericredo. De outra feita. Uma outra vez, bem mais à frente, uns 3 anos à É outra frente, história já? já a segunda história. Eu devia ter uns 17 para 18 anos já, tá? Já tinha passado uns 3 anos. Eu fui dormir. Não lembro se tinha visita em casa. Eu sei que a Rosa, como morava na edícula, que era assim como se fosse uma casinha de fundo, né? Logo depois da área de serviço dessa mesma casa, eu fui dormir lá, porque essa edícula tinha 2 quartos enormes, a suíte onde a Rosa morava, e do lado tinha um quarto bem grande, a gente tinha uma cama de casal ali, justamente para receber hóspedes e tal. Não sei se tinha alguém lá em casa, de visita, eu sei que eu fui dormir nesse quarto com a Rosa. E recentemente, naquela época, havia falecido uma grande amiga do meu pai, que era uma pessoa muito querida nossa, tá? Recentemente, que eu falo assim, já fazia vários meses, não sei, uns 4, 5 meses. E essa pessoa deixou muita saudade, muito querida mesmo. Era uma pessoa que eu admirava muito, gostava muito. E a Rosa também, ela era amiga do meu pai, da minha mãe, enfim, era uma pessoa que frequentava a nossa casa e era muito divertida. E era uma pessoa muito espiritualizada, tá? Entendi. E ela, infelizmente, ela tinha um problema de coração e ela faleceu precocemente, eu diria. Morreu jovem, tá? E a gente estava conversando sobre ela aquele dia todo. E na hora de dormir, enfim, fomos dormir e Ela tal. apareceu na sua cama falando adeus. Não foi bem assim. Então foi Eu uma coisa parecida. dormi normalmente, a Rosa no quarto dela, eu no meu, a porta ficou aberta, assim, a de comunicação entre um quarto e outro, e eu dormi. Numa determinada hora da madrugada, eu acordei. Mas sabe aquele Três e acordar que trinta e você. três. Não olhei as horas, Safira, não tinha nenhum relógio comigo nesse Pode dia. saber. 3h33 é o horário que acontece as coisas. É, 3h33 é o melhor horário pra eu ganhar tá. coisa no jogo. Então, coisa pra Bom, coisa. enfim, eu sei que eu dei aquela acordada, assim, que parecia que eu tava meio dormindo, meio acordada. Tipo, sonâmbulo. Não, sonâmbula a pessoa não tem noção que ela tá fazendo alguma coisa dormindo, Eu Safira. espero que É como se tranquem fosse sempre aquele, as aquele portas, tá? período da vigília que você fica entre o sono e o despertar, tá? Mas você tem consciência. Essa é a diferença. O sonâmbulo, ele não Seus... tem O consciência. seu corpo tá acordado, mas o cérebro não? Não entendi. Ah, não sei exatamente, Safira. Tá. É como se você tivesse meio acordada, meio dormindo, só que o seu cérebro tem consciência. E Seu você cérebro tá consegue tipo ver, assim, você ó. consegue ouvir, você consegue falar com as pessoas. Seu cérebro tá tipo. É por aí, tá? E de repente a cama ficava assim de frente para a janela e para a porta. E de repente eu vi que veio da porta uma figura feminina, Falei. esguia,
tá? Alta, né? E magra, com um vestido branco esvoaçante, assim, sabe aquela coisa de voal, bem que a gente vê aquela imagem de fantasma, e ela cruzou o quarto, assim, passou na minha frente e eu acompanhei ela. Ela cruzou meio que na diagonal, porque eu tava aqui nessa posição, a porta ficava à frente, à minha direita, e eu vim, e ela veio e eu fui acompanhando ela na diagonal, assim, ela cruzou e eu acompanhei com os olhos até que ela sumiu na escuridão do quarto. E olha que o quarto não era tão escuro, era bem claro. A luz do poste que tinha ali fora e tal dava uma claridade bem gostosa assim no quarto. Aí no outro dia de manhã eu levantei e contei, né? Contei pra Rosa. Aí a primeira coisa que a Rosa falou foi: Ah, mas foi ela que veio te visitar, porque a gente falou nela o dia todo, né? A gente falou dela e Ela ela falou, veio te estão visitar. falando de mim? Vou ver o que que eles estão falando de mim. Tô indo lá. Tô Pois é. indo. Tô E, fofocando de e mim? eu fiquei feliz, ó, está balançando a câmera. Eu fiquei feliz e eu não tive medo nenhum. Tanto é que eu acordei no outro dia lembrando de tudo, como se fosse um momento em que eu tivesse ficado acordado e não dormindo, ok? Enfim, a terceira e última história foi um pouco mais assim, eu senti mais medo. Não aconteceu à noite, aconteceu no fim da tarde e foi na rua, na rua desta minha casa onde eu morava. Eu estava vindo, voltando da universidade, que eu vinha geralmente a pé, e estava chegando, faltava mais ou menos um quarteirão para chegar na minha casa. Só que os quarteirões da Zona 2 em Maringá, eles são quarteirões grandes, de mais de 100 metros de comprimento. Então, assim, ainda faltava uma boa pernada para eu chegar em casa. E estava escurecendo, tá? E eu comecei, assim, a ficar um pouco preocupada, porque são muitas árvores, as árvores se encontram, assim, no meio da rua, e não tinha muita iluminação. Porque as árvores, Entendi. hoje está melhor. Hoje eles colocaram a iluminação abaixo das Você árvores. me leva lá Sim, pra visitar? levo. Só E que um não tem casa, dia, né? acho que a casa ainda tem lá. E naquela Sem época, ninguém? o poste, não, Safira, o poste ficava acima das árvores, então não chegava muita iluminação embaixo, tá? E eu vim andando e eu reparei que tinha um rapaz andando atrás de mim. A uma certa distância, assim, de uns, sei lá, uns 15, 20 metros. Mas eu preocupada, né? Já comecei a ficar com Meio receio, tipo, porque sempre a gente tinha medo de assalto, tal, essas coisas. E, eu seguia, ele estava seguindo, tá? Eu não conseguia ver o rosto dele direito, né? Aí eu resolvi testar se ele estava me seguindo ou não. Aí eu peguei e atravessei a rua, fui para o outro lado, na diagonal, assim, eu estava na mão direita, vindo do lado que era da minha casa mesmo, eu atravessei e fui para o outro lado da rua. Quando eu olhei para trás, ele também estava atravessando, tá? Como se tivesse deliberadamente me seguindo, tipo tá? aqueles stalkers, né? Que segue a pessoa pra, tipo, Isso. pegar. Só que ele estava assim, no meu campo de visão. Ele estava um pouco longe, mas estava no meu campo de visão. Que dava pra ver. Dava para ver É, perfeitamente. porque stalker não tem Aí o como meu ver. coração já acelerou. Falei, putz, Meu Deus, eu vou. ele tá me seguindo. Ele vai me Aí eu assaltar. andei um pouco mais à frente e ele atrás. Aí eu peguei e atravessei de novo, voltei. Tava chegando já no quarteirão da minha casa. Só que a minha casa ficava bem na frente. Aí eu voltei para direita, olhei para trás, Ele tava tava lá, ele eu voltando tava para andando pra direita de direita. novo. Segui à frente mais um pouquinho, olhei para trás, ele continuava me seguindo. De repente, eu tive assim um estalo, sabe? Aquela coisa, aquele momento que a gente faz a besteira que não deve fazer. Qual? Eu fiquei com raiva. Eu fiquei com raiva, virei pra trás e gritei: Qual é, cara? Qual é a tua? Tá me seguindo? Era adrenalina quando vai no sangue, faz a gente fazer coisa que nem sempre deve. Aí ele, tu tá chato. Que ele? Que ele? Não tinha ninguém. Eu tinha acabado de olhar pra trás, o cara tava ali, a coisa de 10 metros de mim,
Quando Aí, eu viro e viro. grito com ele, fala: qual é a sua? Tá me seguindo? Eu tava bem perto de casa já tava avistando o portão, tá? Não tinha ninguém. Eu olhei para todos os lados. Eu não sei se ele se escondeu atrás de uma árvore, ou se ele era realmente um fantasma, se ele se escondeu atrás, perto de algum muro, numa reentrância de muro, de alguma casa. Eu não sei. Eu sei que nesse momento, pernas para que te quero, eu dei aquela corridinha assim e logo já cheguei em casa, que eu estava bem perto, já entrei, a pantera já veio me receber e tal, e eu corri para dentro de casa. Isso devia ser assim, entre 5h30 e 6 horas, não tinha anoitecido totalmente, sabe? Nossa, faltava Mas estar foi tipo assim. aquele nubladão. Não, tava normal, tava Não, tempo de sol, não tava não, nublado. seria muito. Mas ali não Não, precisa. A escuridão que era aquela rua nem precisava ficar nublado, se ficasse nublado, pior ainda. Mas enfim, foram essas histórias de Ah, hoje, legal. tá? Mas agora, 3 coisas que eu vi que a sumiram, primeira foi tá? Foi o do fardado que eu vou Foi o dar um. Ó, fardado, depois a mulher de branco branco e o e o cara cara que que tava te seguindo. sumiu, ok? Ok. Então, nos vemos numa próxima. Ah, outra coisa. Curte o nosso vídeo. Hum, Se inscreve no canal. Ativa o sininho pra não perder mais nenhum vídeo. O próximo vai ser em dia 25 de março de 2023. Ave Maria! Tá marcando data. Não, a gente vai fazer Brincadeira. outro ainda. A gente vai fazer outro sim. Vamos Beleza? sim. Nos segue lá no Instagram, Beijos. porque agora eu tenho Instagram. Hum, Não tá beijos. aparecendo aqui na tela não, porque eu não sei Não. editar vídeo. Beleza, então. Finalizando. Até! Até a próxima história.